E aí, galera, beleza? Estamos aqui para falar de Madame Witch. Fala do capítulo, se não me engano, 13 e 14, mas vamos falar mais deles depois da... Nerd Clover. Bem, galera, vamos começar a falar desse capítulo interessante. O capítulo 13, ele é bem focado na Togaise, falando sobre ela, sobre os status dela, sobre como é um pouquinho a personalidade dela. Ela é alguém que se preocupa muito com a associação. Ela se preocupa com ela ao ponto que a Money Gold considera ela a única digna de ser a sucessora dela. Ela é bem rígida, ela é gostada entre os estudantes, mesmo sendo rígida, ela pode ser rígida. Mas ela é querida entre os estudantes porque quem estuda com ela se torna uma bruxa de primeira classe. E ela é uma bruxa que recebeu o título aos 11 anos, sendo uma das mais jovens, da Ordem da Deathclaw. E as duas são prodígios natos, mas a Togashi nunca conseguiu controlar o espírito livre que é a Deathclaw. Por isso as duas se tretam. Ela nunca conseguiu corrigir a Deathclaw do jeito que ela é. Até hoje ela é assim. É o ponto que, como eu disse, a Monegold considera ela a única digna para ser a nova chefe bruxa caso aconteça algo com ela. E tipo, a Deathclaw nem pensar uma opção e nenhuma das outras bruxas para isso são muito livres. E então a parte do capítulo foi isso. E ela tem uma especialização em magia de gelo e no total ela tem 16 magias. A bichinha é brava. E quando ela conseguiu as informações que as bruxinhas dela estavam vendo, estavam espionando outro grupo que sabe as condições que é cortar o chapeuzinho do cogumelo, que é para caçar ele, colher ele, ela invoca uma hidra de gelo, se eu não me engano, bem que parece só um dragão, e sai congelando tudo. Aquela magia estava desesperada e ficou mais desesperada ainda quando o It chegou com uma máscara e um borrifador de algum gás ali para caçar cogumelo. O It quer fazer isso com essa magia. E olha, como ele tá mais perto dela, eu acho que ele que vai conseguir caçar ela e pegar essa magia. Mas eu tô pensando assim, e se essa competição dá empate ao aquele cara do último capítulo pegar essa magia pra ele, mesmo ela sendo inútil pra ele, pegar e dar empate na solução e a Togai ficar meio que obcecada em ensinar o It, mesmo que em fora de aula, ela vai querer ensinar ele, mesmo que não esteja em um sala de aula, ela vai ser uma nova mestra pra ele. Olha, seria interessante ver isso. Agora vamos falar do capítulo 14. O capítulo 14, ele agora é focado na perspectiva do It. Enquanto o outro foi focado na perspectiva da Togaise, aqui mostra que é do It. O interessante é que ele meio que mostra que o It é meio parecido com a Togaise. Porque ele começa falando que, olha, é extremamente perigoso você caçar cogumelo sem conhecimento adequado. Foca nisso. Conhecimento. O que a Togashi estava implicando que o It não tinha. Mas que mostra que ele tem conhecimento da sua área de atuação. Ela se encaixa perfeitamente aqui para caçar essa magia. Porque ela é um cogumelo. Mesmo ela sendo uma magia, ela segue e respeita tudo que o cogumelo faz. Isso é interessante. Mostrando que eles possam ser diferentes, mas são parecidos. Isso mostra que prática e teórica não precisam ser antagônicas. Dá para ter se banhar das duas, o que é uma perspectiva bem interessante. Ou eu estou vendo demais, mas eu achei esse ponto legal de a autora meio que trabalhar. E ele fala dos riscos de usar cogumelo, de caçar cogumelo sem preparação. Você precisa de uva mágica por causa dos esporos. E é mostrado isso com as bruxinhas da Togaise, que elas acabam inalando, sofrendo por causa dos cogumelos, porque os esporos ultrapassam a magia de proteção delas, o que é interessante, porque e será que tivemos uma luta? Isso faria alguém que possa manipular esporos, manipular, vencer, porque o, o negócio vai passar pela barreira? Vamos ver como isso vai funcionar daqui pra frente. E tem um paralelo legal que a frase dos dois, os pensamentos dos dois, estão em sincronia do It com a Togashi, que ambos sabem que precisam acabar com a magia e uma golpe só. E o plano do It é criar um local ali usando a Kumuri que seja perfeito para o cogumelo se reproduzir, criar outros cogumelos. Eles fazem um lugar. Eles usam a Kumugi com um troço muito fedido, essas coisas. E quando a
pega o bicho, o It ia atacar. Só que ele sente um instinto assassino, um instinto de ameaça muito grande. E quem tem esse instinto não é a Togashi, que também chegou ali para pegar a magia, nem aquele cogumelo. É uma outra magia que a gente vê. E que essa magia, o cara que tava lá, o te percebeu que aquele cara que desbarrou é uma magia. Isso, uma magia com formato humano, forma humana, aparência humana. É o quê? Eu tô... Caralho! Isso me deixou muito curioso. Eu quero saber mais sobre isso. Bem, vamos esperar para ver o que vai acontecer no próximo capítulo. Como vai ser a interação entre esses dois. Bem, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Até mais.